Shalom para você que me acompanha no Caminhando com a Bíblia. Eu sou Samuel Ferreira e neste momento eu estou em um campo de trigo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o trigo e o joio. Vamos aprender o que Jesus nos ensinou sobre essas plantas. Jesus sempre usou o que ele tinha à sua disposição para nos trazer grandes ensinamentos. Enquanto ele estava no mar, ele trazia ensinamentos sobre o mar. Enquanto ele estava nas montanhas, ele falava sobre as montanhas, sobre os pássaros. Jesus sempre usou a natureza para nos ensinar coisas grandes. E um dos exemplos de Mateus capítulo 13, Jesus está dando uma série de ensinamentos falando sobre o reino dos céus. E nessa série de ensinamentos, Jesus vai comparar o reino dos céus com um homem que semeou boa semente e enquanto ele dormia no seu campo, nasceu também o joio. Então, algumas pessoas chegaram para este homem que havia semeado a boa semente e disse: bom, você não semeou boa semente, por que então cresceu também o joio? E aquele homem disse: foi o inimigo que fez isso. E os seus servos então vão dizer: queres que nós arranquemos o joio? E aquele homem sabiamente disse: não façam isso, porque se vocês tentarem arrancar o joio do meio do trigo, vocês vão arrancar também o trigo. Então, deixe que ambos cresçam juntos e no final da colheita é que nós vamos separar. O joio será queimado e o trigo será colocado no meu celeiro. Logo depois que Jesus falou essa parábola, os discípulos pediram que Jesus pudesse então explicar a eles. E Jesus vai dizer o seguinte, que o campo, como este que nós temos aqui, o campo é o mundo, o homem que semeou boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é Jesus que semeia boa semente, e o trigo são os filhos do reino dos céus e o joio são os filhos das trevas. E Jesus vai ensinar que no final, quando houver a colheita, vai haver uma separação entre o joio, entre o trigo. E nós vamos ver que mesmo que o joio e o trigo cresceram juntos, no final o dono do campo, ele vai fazer essa separação. O trigo vai ser colocado no seu celeiro, ou seja, vai ser recolhido no reino de seu pai, mas o joio ele será queimado para a perdição. Talvez você esteja se perguntando, mas cadê o trigo? Cadê o joio? Eu sei, aqui já aconteceu a colheita e eu vou te explicar. Esse aqui é um lugar onde eu saio sempre para correr, para caminhar e tirar um momento também de meditação. E já de algum tempo eu vi quando esse campo foi semeado, eu vi quando aqui o trigo ele estava ainda verde. Inclusive eu vou deixar aqui o vídeo para vocês acompanharem. E alguns dias atrás eu passei e já estava bem maduro o trigo. Eu disse, então vou fazer um vídeo, vou gravar, vou mostrar para os nossos amigos do Caminhando com a Bíblia. Mas quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, a colheita já tinha acontecido. Olha só, o campo está já todo cortado, mas caminhando aqui eu encontrei um pouquinho ainda de trigo e encontrei também o joio que foi deixado para trás, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho deles e vamos falar também sobre as suas diferenças. Vamos lá? Bom, pessoal, eu ainda tive a sorte de, caminhando aqui nesse campo, eu encontrei aqui este feixe de trigo que não foi colhido, foi deixado para trás, e estes dois raminhos aqui de trigo para nós usarmos aí, compará-los e entender um pouquinho essa diferença entre um e entre o outro, tá? Então nós precisamos entender que o trigo e o joio, eles são bem parecidos, eles crescem na mesma direção, as suas folhas, a sua haste, eles são bem parecidos e não é fácil identificar o joio no meio do trigo. Como eu disse para vocês, eu estive aqui enquanto eles estavam verdes e é bem mais fácil agora que eles estão maduros diferenciá-los, mas quando estão verdes são bem parecidos mesmo. Somente então no momento da colheita é que nós conseguimos aí identificar. E é por isso que Jesus, em Mateus capítulo 13,
Ele vai dizer ali na sua parábola, quando os servos daquele homem do campo, ele pergunta se aquele homem queria que eles colhessem, que eles arrancassem o joio, e ele diz, não, deixa que ambos cresçam juntos, porque no momento da colheita é sim que nós vamos identificá-los melhor e nós vamos arrancá-los, mas deixe por enquanto que eles cresçam juntos. E pelo fato de eles parecerem tanto, em alguns lugares, inclusive o joio, ele é conhecido como falso trigo. Olha que interessante. Algumas pessoas o chamam de falso trigo porque eles se parecem muito. Porém, no momento da colheita, o falso ele será separado do verdadeiro. Esta é a grande lição que Jesus nos dá na sua parábola. É sempre importante nós lembrarmos que o trigo, ele tem a essência. O trigo, ele tem a sua semente, enquanto o joio, ele tem apenas a aparência. O trigo, ele serve para alimentar uma grande multidão. Ele sempre foi usado aí como alimento durante muitas gerações, enquanto o joio, até hoje não se sabe a sua utilidade, apenas para estragar o trigo. O trigo, ele é mais maleável, tá? Ele é mais maleável, ele é mais fácil de ser colhido, enquanto o joio, ele é sempre mais rígido e as suas raízes, elas se espalham no meio do trigo e é mais difícil arrancar o joio, enquanto o trigo nós conseguimos com facilidade porque as suas raízes, elas são mais rasas. Observe que o trigo, se nós esmagá-lo, olha só, nós vamos ver que ele vai ter essência, não apenas a aparência como o joio, tá? Ó. Aqui estão as sementes do trigo e são essas pequenas sementes que daqui pode alimentar muitas pessoas, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a tua vida. Lembre sempre, o Senhor quer que nós sejamos trigo no seu reino e não joio. Vamos fugir do joio e vamos ser mais trigo. Grande abraço.